Idelgarde, Dissorde, Rigicardi, eu nem sei se eu pronunciei certo, são nomes muito diferentes, né, pessoal? E os nomes desses nomes, são só alguns, são capixabas, eles não estavam muito satisfeitos não com os próprios nomes, até porque, né, muito diferentes, muito difíceis de pronunciar, e aí eles decidiram fazer a alteração do próprio nome, e acredite, esse processo ficou muito mais fácil. Desde que uma lei federal entrou em vigor em 2022, quase 500 pessoas aqui no estado já mudaram o próprio nome diretamente no cartório. Dá até para ajustar, pessoal, o sobrenome ou também alterar o nome de recém-nascidos com um prazo aí de 15 dias. Você que deixou o pai registrar, teve problema aí nesse registro, dá para alterar também. Essa mudança, né, pessoal, a gente até brinca, mas não é apenas um detalhe no documento. Para muitos é um marco de recomeço, um passo importante para se sentir mais representado pela própria identidade. Deixa eu conversar aqui com a Fabiana Auric, que ela é vice-presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo. Bem-vinda, Fabiana. Obrigada, bom dia. Bom dia para você. Eu estou aqui também acompanhada do Antony Ardicão. Ele é estudante não, já é dentista, né? Sim, acabei de me graduar. Ai, parabéns, Antony. Bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia. Antony, já vou começar o bate-papo com ele, porque ele é um personagem aí desse assunto que a gente está tratando aqui no Tribuna Amanhã. Você fez a alteração do próprio nome, né, Antony? Conta pra gente. Isso. Foi um caminho. São vários documentos, mas muito rápido. Conseguiu fazer rápido, né? Sim. Após recolher os documentos, fui no cartório onde eu fui registrado, entreguei, paguei uma taxa considerável, mais barata, e saí de lá com a certidão nova. Gente, que incrível. Agora conta pra gente, como é que era seu nome antes da alteração? Então, era Antony com HE no início. Antony. E se pronunciava com E mesmo, né? EH, Antony. Isso. E por que você quis alterar, Antony? Não foi uma alteração tão grande assim, né? Mas acredito que para você, como você teve essa vontade, representava um desejo forte aí, né? Te incomodava. Sim. Pois é. Na graduação eu fui amadurecendo mais e pensando mais na minha vida profissional. E cheguei à conclusão de que o nome Antony seria mais interessante para mim. Perfeito. Você tinha muito problema, Antony, quando chamava seu nome, as pessoas tinham dificuldade de entender, se confundiam, rolava sempre aquela confusão ali? Ah, sim, sempre. Por ser de origem estrangeira, havia essa confusão na hora de pronúncia e de escrita. E aí, para parar com isso também, porque eu acredito que para você é um incômodo, né? Toda hora a pessoa ia te chamar, aí tinha que chamar 2 vezes, acredito. Sim. Acaba sendo chato, né? Pois é. E como pedem para soletrar, né? Então soletra seu nome para mim. Eu passo isso com sobrenome. Então soletra para mim. Aí você tem que soletrar, né? Porque o dele era HE, né? Sim. Como é que foi, Antony, para os seus pais? Porque os pais escolhem os nomes dos próprios filhos. Aí quando vem esse desejo de mudança, acredito que eles receberam bem a sua decisão ou ficaram um pouco ali chateados? Como é que foi isso? Bom, mais ou menos, né? Mas, bom, eu expliquei para eles os motivos, por ser mais profissional, e eles, depois de um tempo, aceitaram. Ai, que bom, né? Agora, o que o Antony traz aqui, essa representatividade, né? Mais de 500 pessoas desde 2022 tomaram essa mesma decisão do Antony. Como é que vocês, que estão ali no dia a dia, na linha de frente, vocês vêm observando essa movimentação aqui no estado, esse aumento, essa procura de alterar o próprio nome? Então, antes de 2022, antes da lei 14.382, já era possível a alteração de nome e gênero, né? Havia um provimento em que você podia fazer a mudança no contexto do gênero. E antes, a alteração do prenome, ela não é que ela não podia acontecer. Era possível, mas ela era mais difícil. Se você achou difícil e burocrático, antes era pior. Você tinha que apresentar motivo justo e, além de tudo, tinha um prazo para que isso fosse feito até 1 ano após atingida a maioridade, tá? Com a lei 14.382 ficou livre. Ficou
enfim, é possível que você faça a alteração do prenome, independente de motivo justo e em qualquer prazo. Então, basta que você compareça ao cartório, apresente a documentação, documentos pessoais, certidões negativas de distribuidor civil criminal, certidão de protesto. Apresentando toda a documentação, o oficial vai fazer análise de forma bem rápida, né? Tanto a documentação toda ok, ele já defere o pedido. Perfeito. Ah, Fabiana, eu tenho uma certidão positiva criminal. Isso não impede o deferimento. Mas nós vamos comunicar à vara do seu processo que houve uma alteração de nome. Perfeito. Agora, Fabiana, no caso do Antony, foi um desejo pessoal ali, né? Que motivou. Agora, o que vocês observam? Qual que é o principal motivo que as pessoas procuram vocês para essa alteração? A questão da incompatibilidade da grafia com a pronúncia fonética, que é o caso dele. Era H-E Anthony e ele mudou para Anthony. Eu vejo também alguns nomes que são esquisitos, como os que você leu aqui no início da reportagem. De ler, né? A gente tem muita alteração de nome esquisito, nome composto. Por exemplo, João Lucas. É um nome simples. Sim. O problema é que a pessoa usa a vida inteira o Lucas. Então, ela vai lá e requer a retirada do composto. Isso acontece muito também. Então, assim, em 2022, quando veio a Lei 14.382 facilitando, né, promovendo essa facilitação do pedido, da retificação por alteração de nome, veio uma enxurrada, né, veio um boom de procedimentos. Agora isso está mais tranquilo. Antony, como é que foi para as pessoas, seus amigos, né, familiares que convivem com você? Você avisou para todo mundo que você ia trocar de nome ou não? Simplesmente quando o pessoal já te chamava de Antony, não, agora não é mais Antony, é Antony. Como é que foi isso? Então, as pessoas que já me conheciam continuam me chamando de Antony. Jura? Sim, não acho ruim, eu gosto da pronúncia. É mais a escrita mesmo que me incomodava, mas para as pessoas que eu tô conhecendo por agora, eu já me apresento como Antony, né? Sim, porque já fica mais fácil, já tá escrito com A agora também, né? Sim, mais prático. Mais prático. Agora, que documentos, Fabiana, a pessoa precisa reunir? Então, o Antony estava falando que foi fácil, né? Não demorou Ele muito. reclama um pouquinho das certidões. Teve problema com as certidões? Não, para você talvez encontrar. Os documentos são de fácil acesso, tá? São as suas certidões de registro, se você é casado, certidão de casamento, a certidão de nascimento, documento de identidade, se você tem passaporte, CPF, título de eleitor, os documentos pessoais. Você vai ter que apresentar também algumas certidões que estão previstas no provimento 149 do CNJ, que é certidões negativas de distribuidor civil e criminal, Justiça Federal, Justiça Militar. Então, eu acho que assim, como ele é dentista, talvez ele não tenha tido porque ali essas certidões são todas gratuitas, com exceção da do protesto, que é paga. Basta que você entre no site das justiças e emita a certidão. Perfeito. Tem limite para que essa mudança aconteça? Eu posso mudar de nome 2, 3, 4 vezes? Tem limite. Você só pode alterar no cartório de forma administrativa uma única vez. Se ele quiser voltar a usar o Antony com HE, vai ter que procurar o judiciário. Aí já vai ser... a norma estabelece esse limite de uma alteração no extrajudicial. Agora, você falou uma coisa interessante da certidão ali, né, criminal. Que proteção que a gente pode ter para que a pessoa que vai fazer essa mudança... para evitar fraude, por exemplo, na parte de segurança, porque isso pode chamar a atenção também de criminosos, né, acredito eu. Claro que tem todo um sistema ali de segurança por trás, né, precisa de muitos documentos, mas eu acredito que isso chame a atenção também de pessoas mal intencionadas. Com certeza. E isso foi uma preocupação do CNJ quando ele editou o provimento lá do transgênero. Isso já era uma preocupação lá atrás. Então, assim... Por isso é que são exigidas essas certidões. Se ele por exemplo, tem títulos protestados no cartório e ele quer alterar o nome para poder se livrar de alguma dívida, isso não é possível, porque eu vou ter conhecimento da existência deste protesto e eu vou comunicar ao cartório de protesto que houve alteração de nome. E aí o protesto vai alterar o nome. Então, é difícil a chance de fraude diante da apresentação dessas certidões aí. É para isso que serve. Perfeito. Ele estava reclamando, mas eu expliquei para ele. Não, então é uma questão de segurança, né? É uma questão de segurança. Agora, quanto que custa? Vamos lá, tem gente já me perguntando aqui, quanto
Como que fica? Então, o procedimento de alteração de nome, ele não tem gratuidade, porque as gratuidades elas têm que ser concedidas por lei. Então, não há gratuidade, né? Então, você tem que pagar as taxas cartorárias. No Espírito Santo não é um valor alto. Dá aproximadamente, porque a gente precisa microfilmar esses documentos e cobrar essas microfilmagens. Aproximadamente, tá, gente? Porque depende da quantidade de documento que se apresenta. Sim. Aproximadamente uns 250 a 300 reais. Antônio, você pagou, foi essa média mesmo? Como é que foi no seu caso? Sim, foi exatamente essa R$200, média. né? Juntando todos os documentos. E outros estados esse valor pode variar, Varia, né? porque a tabela de emolumentos ela é estadual. Então, cada estado tem a sua tabela de emolumentos. Perfeito. Agora, pessoal, a gente está vendo aqui o caso do Anthony, né? O desejo dele da mudança de nome veio ali da pronúncia, da grafia, essa confusão. Agora, para muitas outras pessoas aqui no estado, em todo o país, a mudança de nome, ela vem de um desejo, assim, com outra motivação. A gente vai conhecer o Diogo, um homem trans que fez a retificação de nome e também de gênero na certidão. Ele vai relatar para a gente como que essa mudança foi importante para a vida dele. Antes disso, o Diogo passava por situações muito constrangedoras. Por exemplo, ele deixava de ir ao médico para não ser chamado em voz alta, porque isso constrangia. Então, foi um alívio enorme para ele conseguir fazer essa mudança e com mais facilidade. Vamos ver o relato do Diogo, roda aí. Fala pessoal, meu nome é Diogo, sou um homem trans e vim contar para vocês a minha experiência, a minha história, depois da minha retificação de nome e de gênero na minha certidão de nascimento. Eu sempre falo que isso aqui não é simplesmente um papel, isso aqui não é simplesmente a certidão de nascimento. É o meu direito garantido por lei, é o meu renascimento, é a prova que eu, Diogo, existo. E antes disso, a gente sofre muito. Antes disso aqui ser aprovado, antes de ter a lei que nos favoreça, que dê os nossos direitos em relação a isso, em dizer para a sociedade, a gente existe sim. Antes disso aqui, eu passei por centenas de situações constrangedoras, transfóbicas. Uma coisa bem simples que para vocês, no caso, era ir numa consulta de médico ou uma vaga de emprego. Quando eu ia, que meu nome ainda não tinha sido retificado, e quando chamava aquela pessoa do sexo feminino e que eu aparecia, era centenas de olhares, centenas de perguntas. E aí, a tratativa, às vezes, de certas pessoas que não sabem lidar com esse assunto, às vezes constrangia mais a gente ainda, mais do que a própria situação, né? Imagina me chamar no nome feminino e eu comparecer lá. Quantas vagas de emprego eu perdi, porque eu até entendo de uma certa forma, porque eu estava mandando um currículo com a descrição feminina, eu estava mandando um currículo com o nome feminino. Então as empresas, eu ouvi isso muitas vezes, gente, as empresas estavam contratando aquela pessoa que estava escrito no currículo, e quando eu chegava, não era eu. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade que eu tive de retificar o meu nome e o meu gênero e viver como eu me sinto, de viver como eu me reconheço. Muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. Muitas pessoas até cefaram a sua vida antes desse direito. Porque dói muito você ser reconhecido como um gênero, como uma pessoa, e na sua certidão de nascimento está escrito outro. Obrigada, Diogo, pelo seu relato. Incrível, né? A gente ouvir, muitas vezes a gente não faz ideia realmente, né, do quão importante. Fabiana, no dia a dia de vocês já são muitos casos assim também. Imagino que para vocês, quando a pessoa também consegue concluir esse processo, deva ser uma alegria, né, para todo mundo envolvido ali no processo, né? Ele tem o mesmo procedimento da alteração de nome simples, tá? A mudança de nome e gênero é a mesma coisa, os mesmos documentos, tudo igual. E assim, a gente faz bastante. Eu imagino. A gente faz bastante. Mas teve um boom lá quando teve provimento e agora está mais calmo. Mas é exatamente isso, você vê que o Diogo é um homem. Então, eles vão realmente para poder alterar e concatenar aí a identidade com seu gênero e seu nome. No dia a dia, né? Ele falando da ida ao médico, a vaga de emprego. Agora, estão surgindo algumas perguntas aqui. A gente sempre abre o nosso WhatsApp, no YouTube também. Já vou ler do YouTube. Agora tem gente perguntando sobre mudança de nomes em bebês. Se o meu esposo registrou o bebê com a grafia diferente da que a gente havia combinado, eu posso fazer essa alteração?
Pode, você tem até 15 dias. 15 dias é o limite. Depois disso, como é que Depois disso, fica? aí tem que promover outro tipo de retificação. Mas a retificação, aí, enfim, tem que ter consenso dos pais, eles comparecem ao cartório até 15 dias e solicitam a alteração do nome. Perfeito. Prenome. Rogério Gomes está perguntando pra gente se é possível trocar o sobrenome. Como é que fica o caso do sobrenome, Fabiana? O sobrenome também vieram algumas novidades aí com a Lei 14.382. Você pode trocar, né, o sobrenome de família, por exemplo, você pode incluir. Eu estava até explicando para ele aqui, exclusão de sobrenome de família no cartório não é possível. Você até pode, mas você tem que levar isso para o judicial. Exclusão de sobrenome de família. A inclusão é possível desde que você demonstre a ancestralidade daquele sobrenome. Não então pode é bem ser tranquilo não pode também. ser aleatório, um sobrenome aleatório. Não pode, você tem que provar, este nome aqui é da minha bisavó e demonstrar na cadeia registral ali que aquele sobrenome é da sua família. Quanto tempo, Antony, demorou todo o seu processo? Você se lembra? Então, mais ou menos um mês, porque eu estava conciliando também com a faculdade. Estava no meio do período. Entendi. Fabiana, essa é a média mesmo ou vai variar de caso para caso? Vai variar de caso para caso. Às vezes falta algum documento, aí a gente exige, aí a pessoa até buscar o documento e apresentar, pode demorar. Mas se tiver a documentação toda certinha, tudo redondinho, em coisa assim de 5 a 7 dias já está promovida a retificação e publicado nos meios de comunicação aí que tem que... Bem rápido. É rápido. Hoje, quais são os maiores desafios no cartório, né, falando da sua parte, para atender essa demanda de forma menos burocrática possível, ou a coisa já está fluindo assim também, Fabiana? Não, a coisa está fluindo bem tranquila. No extrajudicial não tem, apesar de a gente achar que cartório é burocrático, a gente está ali para orientar juridicamente as partes e, enfim, tentar auxiliar com a coleta dos documentos da melhor forma. Perfeito. Antony, para quem está assistindo a gente, que de repente tem esse desejo, né, por conta ele mesmo, da grafia, às vezes passa uma vida inteira sofrendo com isso, fala o nome, a pessoa não entende o quê? Fala de novo, soletra para mim. Que recado que você deixa para essa pessoa? Você teve essa coragem, conversou com seus pais, a família entendeu, hoje você se sente melhor assim. Então, fala para quem está em casa que também, de repente, tem esse desejo aí no coração. Agora tá mais fácil também, né? Sim, com certeza. E é exatamente o que você disse, né? Sobre você se sentir bem e se identificar com esse nome, né? Também não ter mais esse constrangimento é muito importante. Com certeza. Obrigada pelo depoimento, Antony. Agora, só para a gente finalizar também, Fabiana, não pode ser em qualquer cartório essa mudança. Tem que ser no cartório que você foi registrado ao nascer ou dá para ser em outro cartório? Dá para ser em outro cartório. Hoje o registro civil em todo o país ele é interligado por uma central nacional. Tá? Então você pode, porque ele morava em Vila Velha e foi registrado em Cariacica, mas se o meu registro for no Rio de Janeiro, eu posso comparecer em qualquer cartório do Espírito Santo, apresentar o requerimento ao oficial e ele vai remeter via central ao cartório em que está o registro para que seja feita a retificação. E que recado que você deixa para quem está em casa também? Você falou, a gente acha que cartório é burocracia. Às vezes a pessoa está sofrendo com isso, tem esse desejo. Às vezes até no caso do bebezinho ali também, teve algum problema. Procure o cartório. Procure o cartório. Vai ser rápido, vai ser fácil. Você vai buscar orientação jurídica e a sua solicitação com certeza será atendida. Então, se você tem algum constrangimento com o seu nome, procure um cartório, se oriente. Nós estamos ali para ajudar vocês até na busca desses documentos. Eu acho que os funcionários orientaram você direitinho, te deram um checklist com relação aos documentos. Então, a gente está ali para isso, né? Perfeito. A gente conversou com Fabiana Auric, vice-presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo. A gente conversou com o Antony Ardição, ele é dentista, fez a alteração no nome dele, agora está mais satisfeito, está mais tranquilo, né? Obrigada, pessoal, pela entrevista. Foi muito interessante, porque eu tenho certeza que muita gente em casa não sabia que agora esse processo está menos burocrático, está mais fácil. Até a próxima, pessoal!